Boa noite. Um prazer, um privilégio estar aqui para expor a palavra de Deus com toda a igreja agora. Tem sido um privilégio poder compartilhar a palavra com os pré-adolescentes e agora com todos aqui. É uma alegria no meu coração, um privilégio que Deus me deu. Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Efésios, capítulo 4. E a porção da palavra de Deus que nós vamos estudar é do versículo 1 até o versículo 16 nessa noite. Efésios 4, do versículo 1 até o versículo 16. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de te cultuar, de te louvar e também de aprender um pouco mais sobre o Senhor e a sua palavra. Nos dê agora a iluminação através do Espírito Santo para que tudo que for falado aqui não venha do Pedro, mas que venha do Senhor e que possa alcançar os corações aqui com uma terra boa e que frutifique. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Até o Último Homem. Não sei se você já assistiu esse filme alguma vez na sua vida. Ele vai contar a história de um médico do exército americano, e ele é chamado Desmond Doss, que ali durante a Segunda Guerra Mundial, ele se recusa a pegar em armas por causa de algumas convicções que ele tinha. Durante a batalha ali de Okinawa, ele trabalha na ala médica, ele tem toda uma confusão ali com o exército, mas no final das contas mandam ele ali para a ala médica. E esse homem, esse soldado, ele salva cerca de 75 homens. Esse homem foi reconhecido por lutar e se esforçar para que, em uma guerra,
onde o objetivo era todos os homens, eles exterminarem outros homens também. Na verdade, ali ele salvasse vidas e se preocupasse com cada indivíduo ali do seu batalhão. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela não foi escrita por algum motivo específico, uma ocasião específica, ou algum problema também. Mas Paulo ali até menciona ali que o desejo dele era que os efésios soubessem como que ele estava ali na prisão. Essa carta, ela articula ali instruções gerais nas verdades a respeito da redenção que nós encontramos e ali os efésios também encontram em Cristo. A unidade da igreja, ele vai falar sobre isso entre os diversos povos, a conduta correta da igreja e de todo cristão na sua casa, no mundo. A região antiga ali de Éfeso, ela forma um contexto também apropriado para nós, pensando aqui no livro, no que Paulo estava escrevendo para eles. Eles tinham uma fascinação muito grande ali naquela cidade por magia, por ocultismo, e em Atos 19 a gente vê um pouco disso ali. Isso ajuda a entender, provavelmente, a ênfase de Paulo sobre a soberania de Deus e que ele tem sobre todas as coisas, e que Cristo, ele é o cabeça sobre a igreja e sobre tudo o que foi, o que era e que também o que há de vir. Os efésios, então, eles precisavam ser lembrados dessas verdades para que eles pudessem permanecer firmes na fé. Então, o que essa carta ela tem como divisão? Parece que ela tem duas grandes divisões aqui para a gente entender aonde a gente chegou, porque a gente está lendo o capítulo 4, então a gente está bem no meio dela. Parece que ela é dividida em duas grandes partes. A primeira, Paulo focando em falar sobre as bênçãos espirituais, então ele trazer muitos conceitos a respeito do evangelho, ali as suas orações também, para que tudo aquilo que estava sendo falado fosse realmente praticado, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, realmente são duas grandes partes, divididas bem na metade. A gente vê Paulo agora ele falando, então, já que vocês receberam as bênçãos, já que eu estou orando para que vocês tenham conhecimento desse Deus, vamos para a prática. E agora a gente precisa entender como nós vamos caminhar. É isso que Paulo ele quer mostrar aqui. E nós chegamos e começamos a nossa leitura da noite bem no capítulo 4. Bem na divisão dessas duas grandes partes. Capítulo 4, versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Tudo que vocês ouviram agora, vamos para a prática. Então eu tenho como sugestão para a gente aqui, agora à noite, que a gente veja dois grandes pontos do texto que a gente leu. Primeiro, o desejo de Deus é a unidade conservada. Esse é o primeiro ponto dos versículos 1 até o versículo 6. O desejo de Deus é a unidade conservada. Paulo ele começa o capítulo 4, lembrando mais uma vez esses irmãos que ele está preso por causa do evangelho. Então Paulo está mostrando assim, olha, vocês vão para a prática agora. Mas não é um qualquer falando, é alguém que também está vivendo essa prática e está sofrendo por essa prática. Está preso por causa de Cristo. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, é isso que Paulo diz. Isso é importante. Esse homem, ele era um exemplo para aqueles cristãos. Um exemplo de perseverança também. Está sofrendo pelo evangelho, mas não está deixando de pregar que o evangelho precisa ser vivido. Não importa as circunstâncias. Vivam de maneira digna da vocação que receberam. Essa palavra digna, na língua grega, ela é muito forte para nós. Ela está ali trazendo um entendimento como se você estivesse colocando uma balança de prata
E de um lado você está colocando a sua vida e do outro lado a vida de Deus. E aí o grande desafio dessa balança de prata agora é você equilibrar as coisas. É isso que ele está querendo dizer. Vivam de maneira digna. Equilibre a sua vida com a vida de Cristo, o seu maior exemplo. Essa é a maneira digna da vocação que vocês receberam. Andar de maneira digna é ter uma vida equilibrada nessa balança. A exortação aqui básica de Paulo para esses irmãos é que eles devem ser, então, coerentes com a posição que eles receberam em Jesus. E eles já viram quantas bênçãos eles receberam ali no capítulo 1. Vocês foram escolhidos, foram adotados. Essa é a maneira digna de se viver, de maneira coerente com essa posição que agora vocês têm, porque vocês receberam graças a Cristo. A vida daqueles que são de Cristo agora tem um propósito, e esse propósito é levar honra e glória ao Senhor por meio da sua vida, por meio do seu caminhar. Mas Paulo ele vai detalhar um pouco mais ainda para os Efésios qual que é essa maneira prática de vida. Os versículos 2 e 3, sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O caminhar, então, dos Efésios, ele deve respeitar a unidade do corpo por meio de uma vida humilde, uma vida mansa, paciente e de amor. Fácil, né? Só isso. Lidar com relacionamentos e você ser humilde, você ser dócil, você ser paciente, ter amor. Todas essas características, elas eram, na época, consideradas desagradáveis ali nos dias de Paulo. O orgulho, ele era muito mais valorizado no mundo, mas Paulo ele quer mostrar que no caráter de Cristo são encontradas todas essas características, humildade, paciência, amor. E que todo aquele que está disposto agora a viver de acordo com a vocação que recebeu em Cristo e de Cristo, precisa viver seguindo o seu exemplo. Não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas Jesus, ele vem e realiza uma missão na terra, ele deixa a sua glória, ele se torna um bebê que precisa da sua mãe, uma criança que precisa do sustento do pai, um homem que trabalha para garantir o seu pão, mas em tudo seu maior exemplo foi: eu sou mestre, mas eu sei servir, eu sei amar, eu sei me relacionar com o próximo. Esse é o exemplo que Cristo deixa. Ele se relacionava, ele tinha relacionamentos e ele era humilde, mesmo sendo Deus. Ele era paciente, mesmo quando um discípulo que ele estava caminhando ali há tanto tempo continuava a errar nas mesmas coisas de quando ele encontrou lá na beira do mar. Reparem que Paulo, então, pensando na nossa vida também, ele tem uma certeza sobre relacionamentos aqui. Suportando uns aos outros em amor, façam todo o esforço. Relacionamentos são difíceis. Lidar com pessoas é uma tarefa difícil. Isso não é diferente aqui dentro da igreja. Pessoas pensam de maneiras diferentes, pessoas têm personalidades diferentes, pessoas têm histórias diferentes. Mas vejam que o pedido aqui de Paulo inclui todos aqueles que pertencem a uma unidade. E significa que todo crente, mesmo com as suas lutas para se relacionar, ele deve buscar uma vida dentro desses padrões. Quando você lê essas características, então, você consegue ver que a maioria dos problemas de relacionamento que nós temos, geralmente eles acontecem porque um dos lados, ou até os dois lados,
eles se esqueceram de viver esse padrão. Toda vez que eu já tive problemas de relacionamento com pessoas, irmãos em Cristo, foi porque eu me esqueci de seguir o padrão de Cristo de relacionamento. Paulo está falando aqui de unidade, mas não de uniformidade. E isso a gente precisa entender. Unidade, ela vem de Deus. A uniformidade parece que é algo pressionado e exigido mais por nós. A gente quer que todos sejam parecidos com a gente, que tenham os mesmos gostos que a gente, que vistam as mesmas roupas que a gente. Mas o que Cristo está falando, o que Paulo está escrevendo para os Efésios, é a unidade, não uniformidade. Pessoas vão ser diferentes, mas a unidade, ela precisa prevalecer. Mas Paulo, então, ele vai explicar para essas pessoas o que pode levar elas a serem pessoas unidas, então, entre elas. Primeiro, nós somos um só corpo. Um corpo tem muitos membros, mas todos esses juntos, ligados, sim, são um corpo. Paulo ele já usa essa linguagem também ali para os coríntios. Ele exemplifica tudo usando o corpo, e ele fala do corpo de Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. E ele usa cada membro, a importância de cada membro, para mostrar o quanto que a unidade ela precisa ser preservada dentro da igreja de Cristo. Mostrando que todos, cada um, sem exceção, tem uma importância dentro dessa grande unidade, desse grande corpo. Mas nós não somos aqui chamados só de corpo, os efésios, né? Mas também Paulo diz que eles têm um só espírito. Um único espírito que habita dentro daqueles que são agora de Cristo. E eles vivem uma única esperança pela qual eles foram chamados. E a esperança cristã é uma porque se concentra em um Senhor por meio de uma única fé, expressas por um só batismo. E aqui ele está falando do batismo que você recebe no momento da conversão. Esse é o batismo que é a expressão ali da fé. Um único Deus e Pai que é autoridade, facilitador e fortalecedor da igreja. Vejam que então, dentro da igreja, não existe caminhos diferentes, caminhos opostos, quando a gente está falando dos irmãos em Cristo. Se você precisava, nessa noite, de razões para você começar a viver em unidade aqui, Paulo acabou de nos mostrar que como que a união da igreja ela funciona. Não sei o quanto você reparou nisso durante a leitura, mas a união da igreja, ela se baseia na singularidade do plano de Deus em relação à Trindade também. Toda vez que a igreja está unida, toda vez que os irmãos eles estão unidos, caminhando na mesma direção, com o mesmo pensamento, essa manifestação prática da unidade existe também, mostrando um pouco sobre o que é a Trindade e como que Deus Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam. Pergunta para nós então, será que podemos ser considerados crentes em Jesus que tem manifestado essa unidade? Parece que quando nós olhamos para as coisas espirituais, como Paulo está fazendo aqui com os Efésios, nós percebemos que a gente tem muito mais coisa em comum do que quando eu estou olhando para as coisas terrenas. O que meu irmão tem comprado, como ele tem falado, o que ele tem feito e tomado de atitude. Parece que as coisas espirituais nos ligam muito mais e nos devem ligar muito mais do que as coisas que nós focamos aqui nessa terra. Então, depois de dizer aos irmãos aqui de Éfeso que eles precisavam viver em unidade, buscar a paz, viver uma vida humilde e mostrar que isso também está manifestando a unidade que existe na Trindade, agora Paulo
ele vai dizer que a igreja recebeu algo de Cristo e que isso mostra que na diversidade a unidade pode ser mantida. Ele falou daquilo que une os efésios e também que nos une aqui hoje. E agora ele vai falar de coisas que diferenciam eles, mas que não diferenciam para dividir, mas diferenciam para preservar e continuar expressando esse desejo de Deus da unidade conservada e que é o propósito de Deus. E o propósito de Deus é que a igreja seja edificada. A partir do versículo 7 até o versículo 16. Versículo 7, o texto vai dizer que a graça, ela foi concedida a cada um de nós. Para cada membro do corpo de Cristo foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. O que isso significa? Segundo a medida repartida por Cristo, não quer dizer que existem níveis diferentes aqui de graça salvadora para cada um, mas que na verdade essa graça ela está sendo repartida e dividida conforme Deus quer para servir a igreja, para que cada um com o seu dom abençoe a igreja de uma forma conjunta e unida. Os versículos 8 até o versículo 10, no versículo 8 Paulo vai citar o Salmo 68, 18, em que aquele que ascende aos céus, ele é o triunfante Senhor Deus. Por isso é que foi dito, versículo 8, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Qual que é o cenário aqui? Essa é uma linguagem militar que Paulo está usando. Quando o general ele saía para uma guerra, ele amarrava pessoas dominadas ali pelo pescoço, ele entrava ali na cidade com essas pessoas dominadas e todos os bens dessas pessoas que estavam ali subjugadas era dividido e repartido entre os seguidores como espólio. E espólio significa herança, como um presente. Então essa é a cena que Paulo está apresentando aqui, e como ele está citando o Salmo, ele está falando do Senhor Jesus fazendo isso, Senhor Deus fazendo isso. Essa é a mensagem que Paulo quer deixar. Aquele que desceu até as profundezas da terra, e aí ele está falando de Jesus, aquele que provou de toda a humilhação, de dor, experimentou das artimanhas e das mais obscuras maldades que o ser humano ele pode fazer a alguém. Esse que experimentou esse sofrimento, experimentou a morte, agora ele sobe aos céus e divide a sua herança, os seus espólios, que são os dons aos homens. E é interessante porque nós éramos esses inimigos que precisávamos ser dominados. Nós éramos inimigos de Deus. Mas ao mesmo tempo que nós éramos inimigos, a partir de Cristo, agora nós podemos ser os seguidores também. Então nós deixamos aquela posição de inimigo, de quem está subjugado e vencido. Nós continuamos adorando o Senhor, mas agora nós, como seguidores, aqueles que amam a Cristo Jesus, e somos nós que recebemos esses presentes, esses dons que o texto está falando. Paulo ele vai, a partir do versículo 11, trazer que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres. Paulo está falando um pouco sobre a liderança da igreja ali, né? Essa é a visão que ele está trazendo. Mas qual que é a finalidade de Paulo estar apresentando isso? Por quê? Qual que é a finalidade de Deus ter repartido, então, essas dádivas para a igreja e principalmente falando desses homens, líderes da igreja que têm os dons ali para ensinar, para instruir o povo de Deus? Esses líderes que
Deus chama e a igreja levanta e confirma esse chamado. Versículo 12 vai dizer que o fim é preparar os santos para a obra do ministério. Deus levanta esses homens para isso. Deus deu dons e ele levantou líderes à igreja, e o intuito dele é que os santos sejam aperfeiçoados. E é por isso que todo crente ele tem um dom também. Não importa, e eu acho que isso é importante para nós, não importa se nós estamos numa congregação com 20 pessoas ou se a gente está numa igreja com 1000 pessoas, todo crente ele vai ter um dom que Deus olhou para ele e repartiu com ele. E esse dom espiritual é uma capacitação de Deus para que você consiga exercer um serviço à igreja e traga a edificação, que é o propósito de Deus para esse corpo. Aperfeiçoar é uma palavra aqui linda para nós também, porque a ideia aqui é de usar para remendar as redes ou para colocar um braço quebrado no lugar. Deus nos deu dons para que você consiga exercer o ministério de reparar as brechas que existem no corpo que você está. E isso só mostra a sua importância aqui nessa igreja. Isso só mostra a importância do seu irmão que está sentado do seu lado também. Cada um de vocês, cada um de nós, a gente tem uma importância nesse corpo, porque a gente repara brechas que às vezes o meu irmão do lado ele não vai reparar, mas é porque Deus deu outro dom para ele. Porque ele precisa reparar algo que às vezes você não consegue fazer. A ideia aqui então é de que todos esses dons de ensino que foram citados, eles têm o propósito de equipar a igreja do Senhor. No reino de Deus não existe a ideia de que a gente está dando o dízimo para a gente contratar um obreiro e fazer aquilo que você deveria fazer. Mas porque você não está isento aqui de fazer a obra de Deus, porque você tem um dom e você precisa exercer ele aqui, coisas que você vai conseguir fazer que todos os pastores aqui, todos os líderes, conselheiros não vão conseguir. Deus te chamou e te deu um dom para você exercer e edificar essa igreja. Então tem 4 objetivos aqui para a igreja a partir então dessas verdades. Versículo 13 vai mostrar que um objetivo é a maturidade espiritual. Esse é o nosso alvo. Atingir a medida da plenitude de Cristo. Amadurecimento, crescimento. Que sejamos a imagem de Cristo. O crente é aquele onde Cristo vive e ele precisa mostrar isso para o mundo e aqui também no meio da igreja. O segundo objetivo é a estabilidade espiritual. Que nós não sejamos como crianças, como meninos e meninas. E todo vento de doutrina, ele vem, te pega pela mão, te leva para um lado, te leva para o outro. E você não sabe aonde seguir. Você só vai acompanhando aquele que está te puxando mais forte. Nós vivemos tempos difíceis nesse sentido. A nossa fé precisa estar bem alicerçada na palavra. Parece que hoje tudo que é novidade é legal. Isso acontece porque quando o crente ele não está firmado na Bíblia, na palavra, as coisas do mundo acabam encantando muito mais. O terceiro objetivo é o crescimento na verdade em amor. Verdade sem amor é brutalidade, mas amor sem verdade também é hipocrisia. Não é porque você tem a verdade que você precisa chegar e arrebentar as pessoas, mas também você não pode amar tanto que a verdade ela não pode ser falada. Crescimento em verdade, em amor. E o quarto objetivo, a cooperação espiritual, no versículo 16. Cada membro é importante e tem uma função a exercer pelo bem do próprio corpo. Novamente, pensando no que Paulo diz, em 1 Coríntios, os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês.
Já contei para os pré-adolescentes isso, mas a minha mãe, uma vez, ela colocou os cílios postiços. E aí ela perdeu uma amiga muito querida que evangelizou ela, contou de Jesus, o evangelho para ela. E ela chorou tanto que ela começou a limpar os olhos e os cílios foi caindo. Só que nisso ela foi tirando os cílios dela também. A minha mãe ficou mais ou menos um mês usando óculos escuros em todos os lugares, inclusive lugares fechados. Aí se pergunta, Pedro, por quê? Todo vento que batia no olho dela, ela sentia o olho dela arder muito. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer, você já reparou que o seu cílio está protegendo o seu olho hoje? É a importância de cada membro do corpo, cada parte do corpo exercer a sua função. E quando ele não exerce, ele também te machuca. Que nem a minha unha encravada, né, Twins? Tinha uma unha encravada que sangrava e me machucava. Porque ela estava no lugar errado. Ela estava fazendo aquilo que não era função dela. Jesus, em João, capítulo 17, ele vai fazer uma oração ali. E a partir do versículo 20 até o versículo 23, ele vai dizer: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O mesmo Jesus que fez essa oração, ele foi morto numa cruz, e a morte dele foi para que a unidade dessa igreja ela fosse preservada. A tarefa, ela sim, parece muito difícil quando nós pensamos humanamente. Mas com Cristo, com esse Cristo que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu o mundo, com os nossos olhos fixos nele, tudo se torna possível. Nós precisamos uns dos outros. Não existe fazer parte do corpo de uma maneira individualizada. Você é importante para o seu irmão e ele é importante para você. Olhem quantos objetivos benéficos existem para uma igreja que vive em unidade. Olha o que Jesus diz para que o mundo saiba que me enviaste através dessa unidade. Como nós estamos, então, dentro dos planos que Deus tem aqui para a nossa igreja? Nós estamos andando de modo digno, nós entendemos que precisamos estar firmados nas verdades que esse texto acabou de nos mostrar. Deus nos ajude a viver essa verdade. O soldado Dawes, que eu citei no início, ele foi humilhado por todos os companheiros ali de batalhão. Ele foi caçoado, até agredido por causa do seu posicionamento. Mas no meio da guerra, ele foi em busca de todos, até os que bateram nele, até os que machucaram ele. Ele preservou a unidade ali do batalhão, independente daquilo que fizeram ou deixaram de fazer por ele. É um exemplo para nós. Na guerra espiritual, nada pode ser vencido sozinho também. E dentro de nós, o Espírito Santo sempre então nos conduza a uma vida de luta em favor da unidade até o último homem, até o último irmão. Até aqueles irmãos mais difíceis. Deus está usando a vida deles para te aperfeiçoar também. Que a nossa busca seja constante para preservar aquilo que foi comprado por um preço muito alto na cruz do Calvário. Vamos orar? Deus, nos ajude a viver de maneira digna, Deus, de maneira coerente com aquilo que nós aprendemos com o nosso Mestre Jesus. Nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe porque muitas vezes nós
colocamos as nossas diferenças terrenas acima de todas as semelhanças espirituais que o Senhor nos dá. Obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer por nós. Foi por meio desse sacrifício que a igreja tem condição hoje de tirar as antigas lentes que eram contaminadas pelo pecado, passar a enxergar a vida com as lentes do Evangelho. Nos dê um resto de semana abençoada, debaixo da sua graça, vivendo as verdades que foram ditas pela sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém.